Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o professor Reginaldo Cruz, sou professor aqui da FACEB, na área de Teologia Sistemática e no Seminário Teológico Gordon Fee. São quase 20 anos ministrando a Palavra de Deus em sala de aulas, tanto no ambiente universitário quanto em seminários, e principalmente na Igreja do Senhor. Sou pastor ordenado e sirvo a minha igreja já há muitos anos. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Gilmar Santos, que nos convidou e nos concedeu essa oportunidade de estar aqui hoje falando a palavra de Deus. Entretanto, amanhã ele voltará aqui na imersão Pregação Eficaz, Pregador Eficaz. Ele voltará com muitas novidades. Inclusive, solicitou à equipe de marketing que transmita essa notícia. Amanhã ele estará com todos vocês, trazendo uma grande novidade para pregadores de todo o Brasil. E falando em pregação, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a pregação ou o pregador e a igreja. Qual é a relação entre pregadores e igreja? Qual é o serviço que, enquanto pregadores, prestamos para a igreja? Você já parou para pensar do tipo de serviço, da parte que lhe cabe em relação à igreja? O pregador ele não pode ser, em hipótese alguma, dissociado da igreja, distante da igreja. Pelo contrário, ele deve ser um servo da igreja, servir a igreja com a palavra, com isso ele é um servo da palavra. Então, para vocês que são pregadores e pregadoras também, pessoas que estão acompanhando essa imersão Pregação Eficaz com o pastor Gilmar Santos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a pregação expositiva. Você conhece a pregação expositiva? Você sabe quais são os fundamentos da pregação expositiva? Você sabe qual é a eficácia da pregação expositiva para a transformação da igreja? E principalmente, você já parou para pensar na eficácia da pregação expositiva para o crescimento da igreja? Pois bem, é sobre essa questão que nós queremos falar. Antes de tudo, pregação expositiva é uma pregação centrada na Escritura. Nós pregamos o Pentateuco centrado em toda a Escritura. Pregamos os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, encontrando o Senhor Jesus Cristo em todos esses livros. Ele é o tema central do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos e dos livros proféticos. Então nós pregamos todo o Antigo Testamento a partir de Cristo, ou nós pregamos Cristo em todos os livros do Antigo Testamento. É muito importante não reduzir a mensagem do Antigo Testamento a este ou aquele personagem. É muito importante também não reduzir a mensagem do Antigo Testamento com detalhes, com especulações, com coisas meramente teoréticas, ou seja, especulativas. Nós devemos pregar a partir do Novo Testamento, mas encontrando o Cristo das Escrituras veterotestamentário em todos os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Então, se pregamos Cristo a partir do Antigo Testamento, nós devemos também pregá-lo a partir do Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele é o tema central da pregação dos 4 evangelistas, é o tema central da pregação do apóstolo Paulo, é o tema central da pregação de Pedro, de João, de Tiago e de Judas. E é o tema central, inclusive a sua superioridade está bem destacada no livro ou na carta conforme escreveram aos Hebreus. Então, quando nós entramos nas páginas neotestamentárias, logo nós encontramos a Cristo nos evangelhos. Mateus destaca claramente, dizendo, este daí é rei. Marcos diz claramente, esse daí é o servo. Lucas claramente diz, esse daí é o filho do homem.
E João, diferente dos demais 3 evangelistas, ele não vai apenas apresentar uma grande narrativa sobre as palavras de Jesus, os ditos de Jesus e sobre a obra de Jesus. João vai teologizar, de modo que João é o grande intérprete entre os evangelistas a respeito da vida e da obra de Jesus. Agora, quando nós encontramos aí Cristo no relato, nas narrativas dos 4 evangelistas, porque em termos gerais não há 4 evangelhos, há um só evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é narrado, apresentado sob 4 pontos de vista, na verdade, através de 4 evangelistas. Então é muito importante observar que Cristo é o centro dos evangelhos, porque ele mesmo é o evangelho, ele mesmo é a boa nova ou as boas novas. Então, além dos evangelhos, encontramos também Cristo em todo o livro de Atos dos Apóstolos. As primeiras décadas da história da igreja foram narrados em Atos dos Apóstolos. E Cristo é o tema central dos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Por que eu afirmo isto? Porque os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, de maneira geral e também de maneira específica, eles tratam da pregação cristocêntrica. Eles tratam da narrativa, da pregação, dos desafios dos apóstolos. Então, está muito claro, de maneira bem clara, você pode perceber que Cristo é o centro da mensagem apostólica, porque os apóstolos pregavam o Cristo ressuscitado. Esta é a temática principal, esta é a essência da mensagem apostólica. Pregamos o Cristo, aquele ressuscitado. E isso está declaradamente, isto está proclamado e isto foi anunciado pelos os principais apóstolos. Então, a mensagem apostólica é uma mensagem querigmática. O querigma ou o querigma é a proclamação. Então, os apóstolos, de maneira clara, objetiva, sobretudo, de maneira poderosa e ungida, eles pregaram a Cristo. Então, a igreja crescia por causa de Cristo, crescia em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Agora eu me lembro das cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, Cristo é aquele que é a essência das próprias cartas. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele, em relação às suas cartas, ao evangelho que ele pregava, a revelação que ele recebeu, ele diz, o meu evangelho. Então ele diz, eu não recebi de outra maneira que não fosse direto do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que me revelou. E aí Paulo recebe a revelação do Senhor Jesus, ele vai sistematizá-la em forma de cartas, e as cartas são peculiares, porque todas elas apontam para Cristo. Por exemplo, a carta aos Colossenses, Paulo está dizendo à igreja de Colosso sobre a supremacia de Cristo. E a carta aos Colossenses, além de ser um combate às heresias gnósticas e docetistas, está apresentando o Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele nos transportou do reino de trevas, do império das trevas, para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Então, as cartas do apóstolo Paulo, sejam cartas mais teológicas, como as 2 aos Coríntios, as 2 aos Tessalonicenses ou a carta aos Romanos, sejam cartas mais práticas, como a carta à igreja de Colosso, a carta à igreja de Filipenses, ou seja, cartas mais pastorais, como o texto que Paulo escreve a Filemon, as 2 cartas que ele escreve a Timóteo, a carta que ele escreve a Tito, em qualquer ou em todas as cartas. Nessas cartas nós temos o Cristo ressuscitado,
o Cristo que é superior, o Cristo que é supremo, o Cristo que nos livrou do império das trevas e o Cristo que é o cabeça da igreja, como ele falou aos Efésios. Então, nós pregamos no Novo Testamento o Cristo ressuscitado. Inclusive na carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 1 ao 58, naquele tratado a respeito da ressurreição, Paulo está colocando que a ressurreição é o ponto alto da pregação. A ressurreição é o ponto alto da fé cristã. A ressurreição é o clímax da própria vitória de Cristo. E aí os irmãos em Corinto, parte deles, acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na sua própria ressurreição. E Paulo está dizendo que não poderia haver essa contradição. Paulo está dizendo que crer na ressurreição de Jesus implica em crer na sua própria ressurreição. E ele vai atestar, evidenciar que se Cristo não ressuscitou, a fé é vã e todo discurso cristão é inútil. Então tudo gira em torno da ressurreição de Jesus. Então, se Cristo está nas cartas paulinas, está também nas cartas gerais. Cristo é o Cristo vencedor sobre o anticristo na primeira, na segunda e na terceira carta de João. Como também ele é o Cristo que atua de maneira pastoral no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como está na carta de Tiago. Como é o Cristo que sobrepuja, que desconstrói, que destrói os engodos dos falsos mestres, como está na carta de Judas. E ele é o Cristo que voltará, como está na primeira e na segunda carta de Pedro. E, além de tudo, nós pregamos cristocentricamente, porque em Apocalipse, Cristo é o Cristo vencedor. É o Cristo do triunfo total, que ascendeu aos céus e poderosamente governa a sua igreja. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é o primogênito dos mortos. Então, ele é o primeiro de uma fileira vétero-neotestamentária até o dia que ele voltar. Ele é o primeiro que ressuscitou, garantindo ressurreição para todos os outros que também morreram nele. É isso que você deve pregar, jovem pregador. Você deve pregar a Cristo. Você não deve perder tempo falando de si mesmo. Você não deve gastar 5, 10 minutos, nem um segundo da sua mensagem falando de coisas secundárias, como agradecer pelo voo, agradecer pelo recepcionista do hotel, pelo restaurante. Não. O púlpito não é lugar para isso. O púlpito é o lugar de onde Deus governa a sua igreja. No púlpito, agradeça a Deus por estar ali. Agradeça também ao pastor que te concedeu a oportunidade para que você pregue poderosamente. A oportunidade é para você ser relevante, não é para você ser bajulador. A oportunidade é para você fazer a diferença e pregar poderosamente as Escrituras e não para falar ou tecer ou discutir a respeito de si mesmo. As pessoas não querem ouvir a respeito de nós, elas querem ouvir a respeito de Cristo. As pessoas não querem saber as nossas historinhas, elas querem saber a respeito da história da salvação que nos alcançou através de Cristo. É isso que transforma as pessoas. Então, no púlpito, pregue Cristo em todas as Escrituras, ou pregue toda a Bíblia como palavra de Deus. Pregue toda a Bíblia como Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse, pregue Cristo. Fale de Cristo. Fale da obra dele. Fale da humilhação dele, da exaltação dele. Fale da morte dele, da ressurreição dele, da ascensão dele, dele assentando triunfalmente lá no seu trono. Fale disso. Fale de Cristo, pregue sobre Cristo. Essa é a mensagem que os apóstolos pregavam. Essa foi a mensagem que os pais da igreja pregaram. Foi a mensagem que o remanescente pregou na Idade Média. Foi a mensagem dos reformadores,
nos séculos 16 e 17, foi a mensagem dos reavivamentos nos séculos 19 e no século 20, e é a mensagem dos movimentos de santidade, do movimento Holland, Keswick, é a mensagem do movimento pentecostal. É a mensagem também desse vasto mundo de pregadores assembleanos. Então você está sendo convocado nessa imersão para ser um pregador eficaz. Que Deus, ele use-os poderosamente e que você poderosamente pregue toda a Bíblia como palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente. Não esqueça, o reverendo Gilmar Santo, amanhã ele tem um encontro marcado com você e tem uma grande novidade. Aguardem. Deus te abençoe.